Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato... Não, tem todas as noites. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo tem relato tipo ao vivo às 10 da noite para vocês. Mas todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. Meio-dia e meia, vídeos do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e de domingo especial, isso quando dá tudo certo para gravar, né? Porque atualmente tá meio complicado, mas tudo bem. Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo aqui, tá bom? Vamos então ao relato de hoje. O relato de hoje é este daqui. Ele é longo, mas não é tão longo, tá bom? Perseguidos por uma criança. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Vou contar para vocês um relato que está acontecendo no momento e gostaria de ideias para explicá-lo. Eu morava no Recife. Mandei um relato antes explicando que eu nunca havia tido nenhuma experiência sobrenatural até mais de 20 anos de idade, ainda que toda a minha família dos dois lados fosse repleta de histórias. Minhas duas avós sempre tiveram uma sensibilidade muito grande com o sobrenatural. E uma delas, antes de morrer, dizia que eu herdaria os dons dela. Pois bem, depois de alguns acontecimentos contados no primeiro relato, eu me casei e a minha esposa está grávida. Morávamos até alguns meses atrás numa espécie de vila, com casas quase conjugadas. Não é a mesma parede que as divide, mas as paredes de cada casa não têm nem um palmo de distância uma da outra. Nossa vizinha do lado direito é uma senhora bem idosa e muito fofoqueira. Fazemos o possível para não dar pistas sobre a nossa vida para ela. Para completar, soubemos de alguns ex-moradores da vizinhança que ela era o que chamamos por aqui de macumbeira, que faz trabalhos para os outros. Inclusive, uma pessoa que morava ali e se mudou por causa dela nos disse que quando o marido dela ainda era vivo, ela bateu nele. Não, o contrário, ele bateu nela. Quando o marido dela ainda era vivo, ele bateu nela. Ela então disse a ele que ele iria pagar por aquilo. E no dia seguinte, ele teve um AVC e morreu no mesmo dia. Detalhe que isso faz décadas, tá? Eles nem eram tão idosos assim ainda. Bom, enfim, há alguns meses, essa vizinha, que vou chamar aqui de Amélia, falou conosco pedindo para trocarmos de casa com ela. A casa dela é maior do que a nossa, realmente, mas é mal dividida. Ela tem um terraço enorme, mas só tem um quarto e não tem quintal. Ainda que a casa fosse uma maravilha, lógico que não aceitaríamos a troca. Deus sabe o que aquela mulher faz naquela casa, né? De toda forma, ela continuou insistindo. Depois da primeira negativa, já usou todos os argumentos e ofereceu até dinheiro para completar a troca. Detalhe que ela vive pedindo dinheiro a todo mundo da rua. Eu continuei negando. Bom, contudo, algum tempo depois das insistências dela, coisas estranhas começaram a acontecer na nossa casa. Tínhamos um conjunto de porcelana muito bonito que guardávamos em cima do guarda-roupas e ele caiu. De início, pensamos que tinha sido as nossas gatas, mas verificamos imediatamente que todas estavam dormindo em outro cômodo naquela hora. E, inclusive, elas se assustaram com a queda. De qualquer forma, não tinha como aquela caixa simplesmente cair de cima do guarda-roupas, porque o guarda-roupas tem uma espécie de parapeito de uns 3 dedos e a caixa é pesada.
Mesmo que ela escorregasse, ela ia parar nesse parapeito. E a caixa é pesada. A única forma de tirá-la dali seria levantando e passando sobre o parapeito do guarda-roupas. Mas, Ana, nenhuma peça daquele conjunto ficou inteira com a queda. Nenhuma. Minha esposa lamentou porque gostava muito daquele conjunto. Além disso, eu já encontrei 3 cobras no nosso quintal. Minha sogra morou naquela casa por décadas e disse que nunca havia visto uma cobra ali. Nós moramos lá há apenas 2 anos e todas as 3 cobras foram encontradas num período de 12 meses. Certa noite, eu e minha esposa acordamos assustados com o barulho de panelas caindo. O barulho foi alto e demorado, como se todas as panelas da casa tivessem caído. Eu me levantei rápido achando que tinha alguém dentro de casa, mas verifiquei tudo e não tinha nada fora do lugar, nem ninguém em casa também. Para completar, minha esposa começou a ter pesadelos recorrentes. Não era o mesmo pesadelo, mas quase sempre envolvia crianças correndo pela nossa casa ou tentando escalar a casa. Nessa época, essa vizinha me pediu para fazer uma ligação do meu celular. Eu digitei o número para ela, que não sabia mexer em smartphone, e ela começou a falar, seguindo lentamente para dentro de sua casa. Eu já estava assustado, achando que todos aqueles acontecimentos teriam a ver com o fato dela querer a nossa casa. Então não ousei entrar para ir atrás dela, né? Esperei na frente da casa. E depois de muito tempo, ela trouxe o celular de volta. Eu não reclamei, nem disse nada. Apenas peguei o celular e voltei para minha casa. Coloquei água benta sobre o celular e sobre as minhas mãos assim que eu entrei. Amélia não pedia mais a casa, mas passou a ficar muito insistente conosco. Sempre perguntava sobre a nossa vida. E sempre respondíamos de forma muito vaga. Tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. Também começou a sempre pedir coisas, como uma dipirona, pedir pão, pedir açúcar. Não era assim antes, passou a ser assim depois, né? E nós não negamos nada, mas também não alimentávamos conversa. Certo dia, minha esposa se irritou, porque ela pediu 3 remédios de uma vez só. Eu disse à minha esposa que ficasse tranquila. Peguei os 3 remédios e entreguei a ela sem contestar. Mas a coisa começou a ficar chata mesmo, sabe? Dia sim, dia não, ela pedia alguma coisa. A coisa começou a ficar mais tensa quando a minha esposa descobriu que estava grávida. Ela estava desconfiando no dia em que viu... Ela estava desconfiando da gravidez, é isso? No dia em que viu um bebê negro na nossa cama. Ela conta que se virou para o lado e o bebê sorriu para ela. Ela deu um salto e jogou o lençol. Depois procurou e não viu mais nada. Estou contando o detalhe da cor do bebê porque eu e ela somos muito brancos. Enfim, alguns dias depois, nós confirmamos por exame que ela estava mesmo grávida. Mas ela continuou a ver esse tal bebê. Quando ela completou 3 meses, separamos definitivamente um quartinho para o bebê. Mas ela passou a não querer mais entrar nesse quarto, pois tinha a impressão de ouvir uma criança ali dentro. Eu não cheguei a ver nada ali, mas passei a ter uma sensação muito ruim ao entrar no quarto. Certo dia, a nossa vizinha perguntou à minha esposa se ela estava grávida. E ela respondeu que sim. No dia seguinte, a vizinha nos trouxe um conjunto de bebê muito bonito. Minha esposa recebeu, mas eu coloquei numa sacola, joguei água benta dentro. Passamos também água benta nas mãos e deixamos a sacola no quintal, fora de casa mesmo. Então nos sentamos e voltamos a assistir TV. Quando nós dois nos sobressaltamos, pelo canto do olho vimos uma criança negra passar correndo muito rápido dos fundos da casa para a frente,
como se estivesse saindo de casa. Eu olhei para minha esposa e ela arregalou os olhos para mim, começando em seguida a chorar. Eu tentei acalmá-la e disse que estava tudo bem. Nem cheguei a perguntar o que ela viu, mas como ela se sobressaltou ao mesmo tempo que eu, imaginei que tivesse sido a mesma coisa. A casa em que morávamos pertencera à minha sogra e morávamos ali por ser bem mais perto da família dela. A pé, em menos de 10 minutos, podíamos visitar a mãe, alguns tios e as irmãs dela. Entretanto, minha avó paterna também me deixara uma casa, que era mais longe. Essa casa fica em cima da casa dos meus pais. Como eu já tinha onde morar, imaginava deixar para minha irmã quando ela se casasse. Mas diante daquilo, eu falei com meu pai e em poucos dias nós nos mudamos. Depois que saí, conversei com o nosso padre e ele mesmo na quarentena aceitou ir dar uma bênção na casa. Não quisemos ficar na casa mesmo depois da bênção, porque minha esposa já estava bem desconfortável. Pois bem, essa semana compramos o berço. Eu mesmo montei e arrumamos as coisinhas que já temos ali no quarto do bebê. Acho que no dia seguinte à montagem, minha esposa estava conversando com a minha irmã lá embaixo, enquanto eu estava dentro de casa, a nova casa agora. Passei pela porta do quarto do bebê, que estava aberta, e apenas lancei um olhar para dentro. Eu sou pai de primeira viagem, então eu não canso de olhar as coisinhas do bebê. Mas eu estaquei. No exato momento em que olhei para o berço e vi como uma pessoinha ou um bebê negro se escondendo atrás do berço. Eu engoli seco, mas entrei no quarto. Procurei, mas não encontrei nada que pudesse explicar aquela visão. Voltei no meu quarto e peguei água benta. Joguei água benta pelo quarto todo e pendurei um terço no berço. Minha avó já tinha mandado fazer aquilo. Então, Ana, esse é o estado em que estamos agora. Eu não sei o que nos persegue, mas não consigo deixar de pensar que poderia ter a ver com essa nossa ex-vizinha, invejosa e maledite. Também li que se forem demônios, os demônios não perseguem casas ou objetos, mas pessoas. Deus nos livre de ter trazido o que quer que seja para nossa nova casa. Por causa da quarentena, estamos sem nos confessar, sem ir à missa e sem comungar. Então entendo perfeitamente que nossa proteção esteja baixa. Eu vou tentar encontrar mais uma brecha na agenda do nosso padre para ver se ele pode vir à nossa casa novamente, mas acho muito difícil agora com o confinamento. Enfim, essa é a minha história por hora. Espero não precisar mandar nenhuma atualização. Obrigado por ler o meu relato, Ana. Deus abençoe você, Mateus e as crianças. Muito obrigada. Um beijo para você. Tá, vamos lá. Primeiro, eu não conheço exatamente essa senhora, que ela mexe com algumas coisas e tal. O pessoal tem dito, porque às vezes se tem um pouco de preconceito em relação a isso, mas às vezes, infelizmente, tem pessoas realmente que levam isso para um lado ruim, fazem coisas ruins, né? Se foi coincidência o marido dela, quem falou aquilo? A pessoa ouviu, testemunhou ela falando aquilo para o marido, senão muito se cria em volta disso. É estranho essa insistência, ela ser assim, porque afinal não é amigo, nunca foi. Por que tanta chegação depois de querer trocar de casa? E por que ela quer trocar de casa, né? E depois disso as coisas começarem a acontecer, o negócio cair lá de cima, o barulho de panelas, isso que é estranho. Não é uma sensação de paz, não é uma coisa... Não tem uma aura muito boa, pelo visto, essa mulher, e é estranha as atitudes dela. Em relação ao bebê, ele começou a aparecer depois disso. Pelo jeito, ele também não traz algo que parece ser bom. Eu poderia dizer que é o bebê... Sabe, muitas pessoas já disseram ver espíritos de crianças ou coisa assim antes deles encarnarem no bebê que vai vir. Às vezes ela era uma criança negra e vai vir agora com vocês, né? Branca, enfim, não sei.
ou não. Ou às vezes é algum tipo de espírito que eu não sei que essa mulher pode ter enviado. Agora, se ela faz as coisas nos objetos que ela pede emprestado. Ai, gente, é tanta coisa que acontece, né? A gente vê uns relatos de maledite que a gente fica desconfiado com tudo, né? Não sei, mas eu acredito, assim, percebo que vocês têm não tá legal, sabe? A atmosfera não tá legal. O que se é uma criança, é uma entidade? Que tá rodeando o quarto do bebê? Realmente eu acho que assim, para tirar dúvida, eu acho muito bom. Chama o padre ou não sei, né, católico, chama o padre. Eu já chamaria outra pessoa de outra religião também para dar uma olhada na casa, alguém de confiança, talvez médium, alguém, não sei se o padre é ou não, para dar uma confirmada, para fazer assim, dar uma bênção, dar um negócio. Realmente, faça isso por desencargo de consciência, até porque ela tá grávida e depois começa a ficar nervosa pensando nessas coisas. Aí ele vai lá, fala não é nada, as coisas terminam, acabam. Ou não, tem alguma coisa, mas vamos limpar, não é? Para tirar dúvida, realmente chama alguém sim. Espero que fique tudo bem e é aquela coisa, né? Se a mulher tá fazendo alguma coisa de ruim, que volte tudo para ela. Tá bom? Bom, esse foi o relato. Deixem suas opiniões aqui embaixo. Por favor, sempre com respeito, ok? E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!